aí é preciso examinar para ver como é que eles acham. Tem pessoas que realmente são assim. Algumas dessas sensibilidades são reais. É paranosmia no caso, mas aqui é preciso examinar com calma o nível que ele está em matéria, por exemplo, principalmente projeção. Porque isso aí quase sempre envolve um processo de descoincidência. Precisa examinar. Outro. Inúmeros pesquisadores brasileiros e internacionais de renome pesquisam há décadas sobre o fenômeno da abdução. Uns colocam a hipótese desse fenômeno acontecer na dimensão intrafísica, outros consideram acontecer na dimensão extrafísica. O que o professor pensa sobre a temática? Qual a sua experiência pessoal nessa área de pesquisa? Não, o que eu vejo é o seguinte, a ufologia é 97% de fantasia e imaginação e 3% de realidade. Agora, a realidade mais séria que eu acho é isso que estão tentando agora estudar, que é a força gravitacional. Essa força gravitacional poderia explicar uma série de condições aí, tanto intrafísico como extrafísico. Um amigo meu, há mais ou menos meio século, me perguntou, Valdo, o que você acha que vai unir naquela ocasião o cara falava, né? A espiritualidade, ou seja, os espíritos desencarnados, com os espíritos encarnados que somos nós. Eu virei para ele e falei assim, ó, uma das coisas que tem chance e que pode ajudar é o dia que o homem, vamos dizer, conseguir dominar um pouco a força gravitacional. O dia que isso acontecer, pode ocorrer muita coisa nova. Agora, por exemplo, nessa questão de abdução e de veículos extraterrestres, etc., tal, tudo indica que tem um processo de relação com a gravitação. Se a pessoa conseguir superar o problema da gravitação, isso quase que vai ser instantâneo, vai ser quase uma desmaterialização das coisas, em matéria de movimento e outras coisas mais. Aí pode ser que nós vamos explicitar e explicar uma série dessas abduções. Agora, especificamente sobre a abdução, tem uma senhora, há mais ou menos 20, 30 anos, aí, umas 3 décadas aí para trás, que eu examinei essa senhora antes de certas coisas em matéria de energia. E depois ela chegou dizendo que havia uma abdução. E começou a explicar tudo o que aconteceu com ela. Eu então fui fazer o exame novamente. Arco voltaico, as coisas todas. E o que eu constatei? Realmente ela estava diferente. A energia dela irradiava da cabeça dela mais ou menos num perímetro de 4,5 metros. Então ela ficava dentro de um círculo de 9 metros, aonde ela aparecia. Agora, com o passar do tempo, eu falei assim, ó, isso aí vai diminuir cada vez mais, até extinguir. Você recebeu o influxo de energia que fixou. Em vez de ficar esse processo do bloqueio permanente da energia gravitante, ela recebeu uma coisa tipo Itaipu, né? Um negócio por atacado, grande. Agora, o que se passa? Ela então foi embora, ela tocava piano, ela apresentava shows de piano, aquela coisa toda. Ela esteve até no Japão, dando show do piano dela, ela é pianista. Agora, quando ela voltou, eu fui olhar. Então, vocês vejam bem, eu olhei a mulher 3 vezes, em épocas diferentes. Ela já não tinha mais nada. Está tudo na cabeça dela. Você notava que tinha energia, mas o negócio estava nela. Os 4,5 metros tinham desaparecido. Agora, veja. Muitas das pessoas que a ABRAP, a Associação Brasileira de Parapsicologia, levava lá para examinar, lá em Ipanema, quando era de base que a pessoa falava e reclamava negócio de abdução ou processo extraterrestre, geralmente tinha alguma coisa na psicosfera estranha, como se fosse um corpo estranho, alguma coisa diferente, que montou em cima da pessoa. Eu já contei aqui o caso do rapaz que chegou lá, que estava desesperado, porque tiraram o aparelho da cabeça dele. Então ele chegou lá, nós colocamos energia, e o tal mal colocou de novo energia nele. A energia dele vinha até o ombro, e ele sentia aquilo tudo.
Então ele viu que ele estava pelado. Não, eu estou me sentindo que eu estou nu. Eu não posso andar assim. Você está com roupa. Não, mas eu estou nu. Está faltando. Então veja, ele se sentia aleijado. Ele se sentia mutilado, seu processo de energia. E aquilo ele pegou no Nordeste e foi para o Rio para poder examinar, porque ele estava ficando doido com a situação. Agora veja, energeticamente tem alguma coisa. Então, por exemplo, a minha prova do processo da ufologia, ela se baseia na psicosfera das pessoas. Agora, é lógico que eu vi, né? Tem aquele caso meu, que eu estava lá em Ipanema, quando estava fora do corpo, quando eu vi um negócio que apareceu em cima lá do morro. Aí, eu olhei aqui e falei, epa, o que é isso aqui? Esse negócio é diferente. Aí chegou o admirador falou assim, vai para o seu corpo e chega na janela. Abra a janela e olha fisicamente o que está acontecendo. Eu vim novamente para o corpo, vim depressa, abri a janela e olhei para o lugar onde que eu tinha visto o negócio fora do corpo, em cima do morro. Sabe, o morro lá do Cantagalo. Aí tem aquele negócio que estava assim, ó, e eu vi bem claro as luzes, o negócio fez, aí fez, sumiu. Aí no outro dia eu saí na rua para perguntar, fui ao jornaleiro, fui às vendas que eu conhecia dos caras, eu falei assim, vem cá, tem alguma novidade aí, alguma coisa nova? Não, não tem nada. Você viu alguém falando alguma coisa nova? Cheguei lá no outro, não. Aí um cara, na hora que eu estava na Visconde Pirajá, passando para Copacabana, um cara falou assim, não, teve sim. Eu vi um disco voador mais ou menos depois da meia-noite, aqui em cima de Ipanema. Foi a hora que eu vi. Quer dizer, houve alguma coisa ali, algum troço, alguma coisa, não tinha jeito. Mas foi só um que eu vi. O cara estava lá perto daquela boate. Lembra que tinha uma boate com um negócio na frente, assim? Na Visconde Pirajá, lá na frente, entrando no fim, no início de Ipanema. Eu encontrei com o cara lá, porque eu comecei a perguntar a todo mundo, vem cá, você notou alguma coisa diferente aí? Alguma coisa? Não falava o quê? Não, teve um disco voador essa noite. Mas, com a maior naturalidade, depois da meia-noite. Foi justamente o horário. A hora que eu vi que o negócio foi embora, era mais ou menos meia-noite e 35. Quer dizer, 35 minutos da madrugada. 35 minutos. De modo que essas coisas, eu acho que o negócio tem. Agora, outra coisa. Tem uma projeção, na época eu estava fazendo muita projeção, na década de 70, que eu estava no meu apartamento lá na Visconde Pirajá, e estava muito preocupado com o homem, que eu estava trabalhando com ele, com as energias. E era uma pessoa muito boa, que podia ser, assim, melhorar, porque eu sabia que o negócio dele era de energia. Então eu comecei a trabalhar, mas estava muito preocupado com aquilo. Com aquela preocupação, eu comecei a exteriorizar energia, aquele negócio todo, e fui dormir. Senti que devia, relaxei, decúbito dorsal, que negócio, fiquei. Daí a pouco, eu vi que eu estava fora do corpo, e o negócio estava me puxando pelo traseiro, pelas costas. Aquele negócio, uma coisa. Eu comecei a olhar, aí eu vi, saí do quarto, vi o edifício, vi Ipanema, vi os dois irmãos, vi o Rio de Janeiro, depois aquilo sumiu, e eu comecei, quando eu vi, eu estava entrando dentro do negócio que parecia um ônibus grande. Aí eu entrei lá, olhei aquilo tudo, tinha gente conversando, um com o outro, aquela coisa, não notei nada, nenhuma novidade, nada, mas fui andando lá dentro. Aí uma mulher chegou para mim assim, o seu homem você pode ficar descansado, que nós estamos trabalhando com ele vai melhorar. É aquilo. Você dá uma olhadela aqui, depois você volta. Então eu dei uma olhadela naquilo tudo para ver se via alguém que eu conhecia. Não vi ninguém que eu conhecia. Examinei aquilo tudo, aí daí a pouco eu vi, me deu vontade de voltar para o corpo, eu pensei, aí eu fui puxado, do mesmo jeito. Vim de costa. Daí a pouco eu estava chegando no corpo. Quer dizer, tem algum processo extrafísico junto com isso tudo, que a gente não sabe como é que é. Né? Que existe, isso não há dúvida. Professor, focado, por exemplo, por um estado vibracional vindo de fora, uma aceleração de partícula que faz a teleportação da pessoa? Pode, eu penso que pode. O estado vibracional, ele é isso, né? Agora, eu vejo que eles têm mais facilidade de mexer
se a pessoa entrar na descoincidência. Essa é a minha opinião já de muito tempo que eu observei. Uma pessoa física é muito mais difícil de mexer. Então, uma pessoa que é muito assim, aquilo que eu chamo casca grossa, essa é muito difícil de entrar nisso. Ela dá problema. Está entendendo? E outra coisa, eu penso que eles têm dificuldade de mexer com isso. Agora, se a pessoa tem mais facilidade, eles juntam a fome com a vontade de comer. Aquilo que eu chamo 50%, 50-50. Eles jogam a energia para fazer os processos físicos aqui, 50%. E você joga o processo extrafísico, 50%. Você encontra no meio, o negócio dá certo. Às vezes pode haver derrogação dessas leis físicas que nós conhecemos até um certo ponto, mas não conhecemos totalmente. Então é preciso da gente ainda verificar isso. E o estado e a ectoplasmia, ectoplastia, tem um papel nisso também, Valdo? Tem. Facilitador? É a base de tudo, é ectoplasma, né? Para a pessoa, por exemplo, ficar na descoincidência, acontecer isso tudo. Por exemplo, uma coisa séria, a pianista lá que eu estive examinando, que aquilo eu examinei ao todo durante 4 anos. Eu via a senhora 3 vezes, durante 4 anos. Até ver que o negócio estava só com ela. Mas que aquilo tinha murchado, estiolou. Já não estava mais do jeito que era. Agora, veja bem, aquela energia no início, ela era assim... É difícil de expor isso aí. Mas a primeira coisa, a pessoa fica mais lúcida dentro daquela área. Ela, vamos dizer, te colocava mais inteligente. Alguma coisa em você ficava inteligente. Às vezes dependia daquilo que você estava interessado, o que você estava preocupado naquele dia. Aquilo aumentava, aprofundava. Você está entendendo? Ficava mais, a perspicácia aprofundava. É isso que a gente percebia. E essa paratecnologia, ela teria alguma coisa a ver com as centrais? Isso eu nunca pude verificar, mas eu tenho uma leve impressão, Malo, que não tem nada que ver. Não? Não. Diretamente não tem nada a ver com as centrais. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eles se conhecem. A turma da central sabe quem eles são e eles sabem quem é que é o povo da central e as situações todas, onde que ele esteja. Mas é tudo diferente, é separado. Eu não vi casamento disso conjuminados, eu não vi nada. Entende? Até hoje eu nunca vi nada disso. Agora, eu admito essas coisas como admito os processos de efeito físico de xamã, essas coisas todas que tem, né? As coisas que eu vi de cobra, o processo dos kahunas, o problema o reajuste, por exemplo, da redução de uma fratura, o processo, por exemplo, de exteriorização de energia, de melhoria da pessoa na hora, instantâneo, regeneração de tecido. Então, eu penso que tudo isso é o mesmo processo. Outra coisa, eu não posso desmerecer a realidade disso devido ao processo da monja. Às vezes que eu saí com ela, que ela chegava no lugar e fazia assim, a criança que melhorava, a arma que pegou fogo, o outro que dava, o ambiente que melhorava na hora, do inferno aparecia o paraíso, aonde ela passava, aquela bênção, e irradiando o negócio. Na televisão, às vezes, eles mostram uns processos de desenho assim, a hora que vem uma cor, por exemplo, um amarelo mais bonito, e vai amarelando tudo, e que cria vida, é aquilo. Ela era isso. Era isso sem chamar atenção. Tudo dentro de uma elegância, não sei se a palavra é elegância, mas dentro de uma condição natural que, vamos dizer, irreprochável. Não dá para, entende, reclamar, nem retificar, não precisa. Então é um absurdo isso. Se ela é capaz de fazer aquilo, e outra coisa, quando eu descobri que naquela ocasião ela ainda era uma pessoa, isso então explica tudo. Agora, a condição, eu nunca vi, né? Aquilo que eu falo, eu acho que se um dia aparecer uma astronave aí de outro planeta, que é a história toda, e descer lá na Praça da Paz,
A primeira pergunta que tem que perguntar é o seguinte: na sua tripulação tem algum serenão? Agora, eu garanto para vocês, não vai ter. Não vai ter, porque ele não vai agir com esse povo, não. Entende? Professor, eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa questão do domínio da gravitação, auxiliando no processo de abdução e tudo mais. O problema todo é que a gravitação é uma das forças básicas que tem por aí. Você sabe que tem várias forças. A gravitação está no meio disso. Por quê? Se essa força desaparecesse de uma hora para outra, tinha um caos. O universo físico ia desaparecer. Então o equilíbrio de tudo está nisso. Não é o processo, por exemplo, o eixo de gravitação da Terra que é importante, não. É a força gravitacional que está sustentando esses aços todos. Então, isso aí, se existem alguma coisa de outro planeta que está vindo até a gente e que não é asteroide, tem que ter a força gravitacional nessa história. Já houve algum domínio dessa gravitação para a pessoa sair dessa. E outra coisa, não é só a queda da maçã, não. O negócio é mais sério. Então, precisa da gente entrar nos detalhes da estrutura dessa energia gravitacional. Como é que isso funciona? Agora veja, até que ponto, por exemplo, que a energia gravitacional seria a energia imanente um pouquinho já mais óbvia? A gente não sabe. Bom, na definologia, você coloca que o ciclo reparatório é da consim lúcida, a partir da consim. Quando acontece isso, a consciex, ela percebe no período intermissivo, que nome que se daria? Se daria o mesmo nome, ciclo reparatório, ou teria uma outra condição? Não, aí problema de semântica, né? O problema é você já sabe a manifestação, como ela ocorre. Então aí você põe o nome que você queira. Aí é terminologia, nomenclatura. Essa reparação, uma vez que a consciência estaria lúcida para o erro e para o conserto desse erro, isso entraria numa cláusula da PROEX? Aí depende dela, né? O que ela precisa. Agora, ó, Marcelo, a hora que eu falei consim lúcida, é que eu não confio na consim não lúcida. Eu entendi. Você entende? Ao ler o VB, na fica claro. consim lúcida, a gente já começa a confiar. Eu nasci em Minas Gerais. Eu faço pesquisa de tudo. Tudo é possível. Olha só esse caso desse jogador. Na televisão, o povo está tudo lá, perplexo e, vamos dizer, astonished e com cara de paisagem. Como é que é possível um ídolo desse jeito? O homem que está com tudo, o chefe do time, ele é o cacique do time, é o chamado capitão, pois é o cacique do time. E com essa situação, agora veja, isso é uma coisa, uma pessoa que é o ídolo. Agora veja, isso aí é aquilo do mito. Agora é a hora da queda do mito. Lembra o negócio que aconteceu conosco? Ele fala assim, não, nós não podemos ir contra o Chico Xavier, que é um mito. Agora, contra você, a gente pode, porque você não é tão conhecido. Nós vamos fazer uma tempestade publicitária sobre a sua pessoa. Então, veja, aí a tempestade publicitária agora sobre o jogador, de um ponto de vista negativo, e pelo que a gente está vendo, irretocável. Isso aí não tem mais jeito. Acabou. Afundou a pessoa definitivamente. Você entende? Então, vamos entender como o processo da consciência lúcida já é uma grande personalidade. Entende? Que eu acho que são vocês. Eu acho, são grandes consciências, a grande personalidade. São os lúcidos. Porque aquele que não tem lucidez é muito difícil. Ele começa a debater essas coisas e fica tudo nisso. E às vezes arranja uma condição fanática que ele não arreda. Então ele fica inerte dentro de um processo que não leva a nada. Não há melhoria.
É um problema, né? Agora aqui. Na mega euforização de quinta-feira, um participante falou que seus dentes estavam tiritando durante o processo. Umas 3 vezes seguidas, no meu caso, senti a mesma sensação durante o EV e tive que deixar a boca entreaberta para ficar mais confortável. O que significa o tiritar dos dentes sem a sensação de frio no trabalho energético? Primeiro, é bom a gente esclarecer, né? Tiritar os dentes é um processo do inferno. Ou seja, é da baratosfera. É a pessoa que... Aqui, ó. Que bate isso aqui. Isso aqui é o tiritar dos dentes. Agora, o que se passa? Existem pessoas que tiritam os dentes quando dormem. Tem vários nomes para isso. Hoje já tem o jeito... chama bruxismo. Então ela fica rangendo os dentes. Ranger os dentes é outro nome que tem. Agora, o que é que se passa também? Isso aí tem os processos que dão. Mas, na questão da energia, é outra coisa. É a hora que a energia na cabeça, aquilo que eu falo para vocês, que às vezes parece que destampou, houve uma implosão da cabeça, abriu tudo, devido aos processos dos nervos intracranianos. Na hora que isso acontece, com as energias aí, tudo é mexido, entra em tensão. Na hora que entra em tensão, a primeira articulação que tem na cabeça, por incrível que pareça, é a mandíbula. É a questão do macaco. A comida do macaco. O processo é esse. Mandibular. Eu estudei demais isso, que é a cirurgia buxilomaxilar. O processo todo aqui. Gônio, os problemas todos da articulação, temporomandibular. É isso aqui. É que é o processo bravo. Na hora que a energia está brava, aquilo repercute justamente nessa articulação que é a que tem na cabeça mais próxima. Você está entendendo? Aquela que mexe mais. Porque tem outras articulações, como o processo ombro, por exemplo, essa coisa toda, o problema aqui, ó, a parte cervical da cabeça. Mas essa é que é a coisa séria. Agora, veja. Isso mostra que a pessoa que passou por isso está em alto nível de desenvolvimento das energias encefálicas, que é corono chakra, fronto chakra e laringo chakra. Isso aí está em movimento muito forte. Tanto a pessoa que sentiu isso aqui, quanto aquela pessoa em casa, esse aqui que está falando, o nosso amigo, ele tem que ver isso. Agora veja, isso tudo é igual a mioclonia. A reação é a mesma. É igual a parestesia. É igual a arritmia fisiológica que dá nos processos. Tudo isso está dentro do mesmo contexto. Vocês estão entendendo, né? Uma outra coisa que está dentro do mesmo contexto é o balonamento, que também está, que parece que a pessoa inchou, etc., que dá uma sensação de ampliação do processo físico do corpo. Agora, em uma tertúlia de 2008, o senhor falou que visitou a biblioteca do Velhinho de New York, que viu vários livros do orientalismo. O senhor tirou alguma conclusão ou tese sobre esse fato? Algum outro livro chamou sua atenção na biblioteca dele? Não, eu estava procurando mais os processos que pudessem trazer novidade, mas, a rigor, ele falou para mim, possivelmente, doutor, aí fora, quer dizer, em todas aquelas estantes que estavam lá enorme, não vai ter nada que vai interessar o senhor. Vem aqui no meu escritório para ver se aqui dentro tem. A hora que eu entrei no escritório dele, realmente tinha livros raríssimos. Mas eu não olhei nenhum que eu não tivesse ou que eu não conhecesse. Tudo eu já conheci. E outra coisa, ainda falei com ele, ó, tinha um livro deles lá que eu falei assim, ó, esse aqui eu comprei lá no Peter Eaton, lá em Aylesbury, perto de Londres, na Inglaterra, o ano passado eu tinha falado para ele, esse aqui, que é muito raro. Esses livros estão todos aí agora. Então, no caso lá dele, o processo oriental, ele tirava isso de letra, ele não dava muito valor para a coisa. Agora, ele não era bobo. Se ele sabia o negócio da dragona, ele não era bobo. Isso é sutileza, mesmo das pessoas que são muito técnicas, que estudam tudo isso. O velhinho era muito vivo. E outra coisa,
Ele falou sem me ver. Ele não me viu pelado. Como é que ele podia falar em dragona comigo? Uma coisa dessa. E outra coisa, ele não falou alguma coisa no meu braço direito, não, no esquerdo. Quer dizer, um negócio horroroso isso aí, porque são fatos que ocorrem que você fica com cara de paisagem e não sabe explicar. Até que ponto a lucidez desse cara ia. Agora, por exemplo, quem seria esse velhinho? Você acha que eu poderia ser um evoluciólogo? Era bem possível. Eu não sei. Agora, eu fui, quis entrar em contato, a coisa toda, eles tinham fechado a livraria. Agora, para mim, já os nossos amigos me levaram lá, porque sabia que aquilo ia acabar. Eu sempre vejo o povo no fim. É igual o cara da Itália, assim, vai lá antes que ele dessome. Vai buscar os livros antes que o negócio dê tudo para trás, porque a pessoa vai dessomar. Lá em Uberaba. Tudo isso já aconteceu. A mesma coisa foi lá. Antes de acontecer, eu falei assim, é agora, vai lá. O momento é esse, não pode deixar para amanhã. Aqui na página 23, lá embaixo, na teoriologia, né? Você poderia explanar sobre a teoria da coerência? A teoria da coerência é o seguinte, é aquela pessoa que ela tem que juntar todos os contextos, ou se você quiser, todas as modalidades de manifestações e aquilo fazer uma confluência presta atenção, na prosêmica e na cronêmica. Aí você vai entender o que nós estamos chamando de teoria da coerência. Então, por exemplo, qualquer coisa que você vai fazer tem que ser coerente com tudo aquilo que já passou com você. E ela vai ter que se entrosar com as próximas manifestações suas. Em todos os níveis. Agora, por isso que eu estou falando, espaço e tempo. Você está dentro do cômodo de luz da física. Está entendendo? Não tem saída. Agora, o pior não é isso, é que isso passa da conta, né? A paracronologia e o processo da multidimensão. Então, a coerência, do ponto de vista parapsíquico, ela piora tudo. É como se aumentasse 90% de exigência de coerência. Agora, você veja, com a teoria da coerência, você chega mais depressa ao amparador, ao evoluciólogo, ao serenão. Sem a coerência, você não vai atingir esse ponto tão cedo. Não dá. Agora, vocês aí vivem perguntando, e muita gente é encasquetada com isso. Mas como é que o evoluciólogo sabe isso? O que vai acontecer? Uma das técnicas que eles têm é a teoria da coerência. Então, por exemplo, cada um aqui tem um nível de coerência em determinada área. Ele conhece esse nível. Então, ele sabe que o fôlego dessa pessoa, nesse assunto, é esse. Não adianta pedir mais. Ele não tem o que oferecer. É só aquilo. Você entendeu aí? Então, isso entra na determinação, então, da proexis da pessoa, na hora que ele está... Não, entra em tudo. Agora, então, veja bem. A hora que eu dou valor para circunstâncias, detalhes, e o povo acha que eu sou doido, ou a hora que eu não dou valor para o que eles pensam, eles também acham que eu sou doido. Por exemplo, eu não dou valor para o que eles pensam. A hora que o cara chegou assim, mas o senhor aqui chegou em Foz, o senhor é um furacão? Agora, nós achamos que muita coisa disso é muito difícil, que o senhor está falando, que vai fazer. Eu não falei que eu vou fazer até o mês que vem, é nos próximos anos. Agora, o senhor falou aí, parece, uns milhões de dólares, sim, são 13 milhões e meio de dólares para fazer o mínimo para começar. E o senhor tem esse dinheiro? Eu falei assim, não, mas meus amigos têm. Está danado a gente entender isso tudo. Isso é o cara para mim, isso foi em 95, presta atenção. Então veja bem, isso é coerência. Então veja, essa coerência de expor uma coisa dessa, eu nunca me preocupei com isso.
Como eu me preocupo também com aquilo que eles falam no CUT, blog, etc. A coisa deixa para lá. Mas agora, outra coisa também. Eu não me preocupo também quando eu vejo que a pessoa não quer entender aquilo que a gente está fazendo. Você deixa. Vamos respeitar a condição, o posicionamento da pessoa. É o direito dela. Mas aí essa teoria da coerência, essa convergência que você tem... É a teoria da convergência e da coerência, lógico, ou da confluência, que leva a pessoa para a antipodia do processo da omissuper e a omissão deficitária. Uma negativa e a outra positiva. Isso aí faz você contrabalançar. Que hora que você deve deixar de fazer isso? Que hora que você tem que fazer isso? Agora, ó, comigo tinha gente que me olhava tanto, que teve gente que olhou uma situação que eu fiz num ano, 3 anos depois eu vi atrás. Valdo, você voltou à sua condição antiga. Você deu conta, agora você está a favor, eu falei assim, as circunstâncias são diferentes, presta atenção. Vamos examinar o contexto. Isso que eu chamo de holopensênio. Aí, coloquei no papel e mostrei para ele, você tem razão, eu não reparei isso. Por quê? Você lutando e brigando e vivendo e convivendo com as mesmas pessoas, aparentemente, uma pessoa chegar e não aprofundar os detalhes, não ter aquele refinamento de ver o detalhismo, parece tudo igual. E foi o que aconteceu. A hora que eu mostrei, você tem razão. Agora, Valdo, o que você acha que, no caso nosso da Cognópolis, mais dificulta o desenvolvimento da coerência? Qual é o fator dificultante, na média nossa? Eu penso que é a fartura. Facilidade. Zona de conforto. Entende? Abastança. O nome não é esse, não. Você sabe, é uma coisa, né, de traseiro, né? É abundância. O problema é que nós estamos vivendo na época da popozuda. Val, é um problema. Aqui no B. Na parafatologia, você pode falar mais sobre a paraplástica reparadora psicossomática? O problema todo é o seguinte, quando a pessoa ela começa a ter lucidez e fez o curso intermissivo, ela começa a reparar todos os erros que ela cometeu em vidas prévias, vidas anteriores. Com isso, então, ela vai descartar tudo quanto é cicatriz de coisa errada que ficou fixada no psicossoma dela. Aquilo ela está vincada. Esses vínculos vão desaparecer. Através de quê? A recomposição da vida dela. Então ela vai fazer as pazes com os integrantes do grupo evolutivo dela. Acaba em ter prisão grupo kármica. Ela começa a melhorar. Chega num ponto que ela desenvolve o parapsiquismo de uma tal maneira que até mesmo vamos dizer, o psicossoma muda. Então ela começa a ter o irrompimento do psicossoma na vigília física ordinária, começa a aparecer sinais das energias dela através dos fenômenos. Então ela já chegou àquela condição que era moral e que colocava a ela totalmente casca grossa, ela começa a ficar mais refinada e o parapsiquismo começa a aparecer, obviamente, de uma maneira mais evidente. Você entendeu mais ou menos? Ok. Professor, sim. na página 24, em trinomiologia, queria entender melhor o que seria a omnicorreção. Isso está onde você está falando? Segunda linha de trinomiologia. Trinomiologia. Binômio. Binômio. Trinômio. O trinômio autocorreção, heterocorreção e omnicorreção. Isso aqui é o seguinte, a autocorreção é a pessoa quando ela reconhece que errou. Então ela quer corrigir, então ela começa fazendo isso. Mas aquele erro tinha atingido outra pessoa. Então ela vai ter que corrigir fora também. Vai ter, pelo menos, que entrar dentro de uma condição de pacificação com aquela consciência, alguma coisa nesse sentido. Mas aquilo vai envolver
o grupo que essas duas pessoas estão. Então aí vem a omnicorreção, tem que atingir o grupo. Aí é que entra o processo da interprisão grupo kármica, a recomposição. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade na recomposição da interprisão grupo kármica, porque o que ele precisa de recompor não diz respeito só à pessoa dele, ou a uma única pessoa. Mas às vezes é um grupo de 3, de 5, de 10, de 20. Então a coisa fica mais complexa. Por isso que a gente fala, uma personalidade que se torna pública é muito mais perigosa perante o próprio destino do que uma que não aparece tanto. Então, por exemplo, o serenão, ele tem duas vantagens. Primeiro, ele usa a serenologia para fazer assistência. E, ao mesmo tempo, não tem jeito dele errar, porque ele nem está aparecendo para os outros. Então, por exemplo, uma pessoa pública, como eu tenho sido há mais de meio século, isso aí é problemático. E chama atenção para a gente. Por isso que eu cheguei e falei assim, ó, eu sou a cobaia de vocês. Vem outro e fala assim, você só fala em você. Se eu falo em mim, é porque eu tenho coragem. Se eu não tivesse, não falaria nada. Eu ia sempre falar do seu Borlinho, do Adélio, mas não ia entrar nas minhas casas. Funciona sempre como um ciclo reparatório, né? O livro, quer dizer, um atacadão. Não, ele é um documento reparatório. É um registro, ele é um pedido de desculpa interminável, nesse sentido. Por isso o caminho é esse. Tanto nele, né? O caminho é esse. Por isso que é que vale a pena. Aqui no BO, aqui. Você comentou, quando você estava falando sobre a restauração imediata, esse outro verbete que você está escrevendo, você falou sobre higiene consciencial, você citou a importância e tal. Você acha que existe assim, determinados conceitos dentro da higiene consciencial, por exemplo, retilinearidade pensênica, vontade, autodiscernimento, que são aplicáveis individualmente para cada pessoa, e aí a higiene consciencial passa a ser prioritária para ela sobre aquele conceito? Por exemplo, uma pessoa que precisa de mais autodiscernimento. Cada um tem a sua necessidade. Tem inclinações, tendências, estilos diferentes. Então isso se adapta. Tem gente que eu acho, Eduardo, que o processo, por exemplo, do orgulho é mais sério do que o miserê. Tem outro que é o miserê, que é mais sério do que a vaidade que a pessoa tem. Tem gente, eu vi isso muito lá em Minas Gerais, que é miserê de uma tal maneira que está pouco ligando. Ele achava bom que você chamasse ele de miserê. Tá nem aí. Então como é que você sai com esse? Como é? O que você vai fazer com uma pessoa dessa? A pessoa gosta do mega trafar. Tem que deixar para lá. Gosta do mega trafar. Pois é, não, mas ele achava que era o máximo. Agora, vinha com todos os outros nomes. Então, a primeira coisa que a pessoa me perguntava era o seguinte, caso igual ele. Ele chegava e falava assim, o miserê que você está falando é a pessoa que é usurária? É um nome que é técnico da história? É isso? Eu falei assim, é. E ele então começava a desfiar uma série de nomes que já tinham falado dele. É certo, é isso mesmo, está bem assim. O seu perfil é perfeito. Você está bem identificado. Então, Valdo, assim, do ponto de vista pensa só nisso. Entendi. Agora, veja, essa pessoa é coerência dentro da patologia dela. Ela é coerente. Valdo, agora outra coisa da higiene consciencial é em relação à vontade, tá? Então, antes da pessoa fazer o estado vibracional, ela tem que ter vontade, né? Assim, ela começa com a vontade. Essa questão da vontade, o amadurecimento da vontade, a percepção da vontade, você acha que ela, por exemplo, pode vir antes da intenção, antes de outros conceitos, em função da importância da vontade? Olha, uma pessoa pode colocar qualquer atributo fora do lugar e antes das outras. Ela sai vamos dizer, do processo consecutivo, normal, natural, e lógico e racional. Então, isso tudo pode acontecer. Pode. Uma pessoa pode colocar o carro adiante dos bois. É o problema do atributo. Então, ela coloca um na frente do outro. O maior erro que tem nisso é a falta da verbaciologia. É aquela pessoa que começa a falar sem ter feito nada. Aí o negócio está para trás, cedo ou tarde, porque atravanca o serviço na hora que ela for fazer.
A gente, se vai falar de alguma coisa que ainda não fez, você está falando de um projeto ou tem outro nome, anteprojeto. Agora, se você vai falar de uma coisa que deve ser constituída, fica igualzinho esse governo aí, que de vez em quando tem que inaugurar as coisas e não acabar. O negócio está na metade, eles ficam inaugurando um grande estabelecimento público, isso e daquilo. O governo federal tem feito uma opção de coisa nesse sentido. É a vida. Agora, eu queria falar sobre o governo federal, já que a gente está falando. O Carta Capital, o Nino Carta, trouxe a revista dessa semana na capa que ele apoia a Dilma Rousseff. Do ponto de vista de imprensa, o Brasil é muito raro fazer um veículo da imprensa, da mídia impressa, do jornalismo, as pessoas declararem o posicionamento. Na Europa, isso é comum. Agora, o ideal seria que os outros jornais e revistas, todos também declarassem o seu posicionamento. Agora, o brasileiro, ele tira o corpo fora. Agora, é uma pena também na questão do Nino Carta, quem é que ele escolheu. Mas ele está defendendo, tem um artigo dele defendendo a Dilma Rousseff, a situação toda. É a coerência, mostrou pelo menos que ele é coerente. Agora, ele já vinha a favor das coisas do Lula já há muito tempo. Qualquer um via. Mas ele não tinha assim feito uma declaração óbvia da situação como está nessa revista. Eu estou só falando porque algum vento está funcionando, inventando diferente, soprando diferente no Brasil. É a primeira vez que eu vejo isso nessas últimas décadas no Brasil. Eu não vejo. O povo fala, mas eles não declaram. Agora, eles jogam com tudo que pode. Agora, é preciso saber, no Carta Capital, o governo deve estar aplicando tudo lá dentro. Deve estar rios de dinheiro para o cara chegar nisso. Tem esse outro aspecto do assunto que eu não estudei. A gente só aventa hipóteses, que eu não sei. Quando exteriorizo energias a uma consciência conhecida, ela percebe que sou eu? Sim, não. Depende de quê? Ela sabe que está recebendo as energias? Depende do nível de acuidade ou hiperacuidade das energias do parapsiquismo dela. Ao colocar consciência e consciência na TENEPS, elas necessariamente se fazem presentes? Sim, não. Depende de quê? Olha, faça a TENEPS que você vai ver como é que é. Veja o negócio lá, como é que é. Considerando que a física atribui o nome de campo para todo tipo de força que não consegue definir com precisão, a exemplo dos campos gravitacionais, magnéticos e outros, poderia inferir que há a possibilidade desse fenômeno gravitacional estar associado a uma coordenação pensênica de consciência muito avançada, estruturando a energia imanente? Podemos sim. Isso aí é uma das hipóteses que existe. Agora, o problema todo é o seguinte, é que isso existe já estatuído, quer dizer, assentado. Não precisa de manter uma sentinela ali para segurar a barra. Isso já existe, ele sabe como fazer isso. Por inúmeras vezes tive a oportunidade de observar projetada a existência de veículos parecidos com naves, algumas de grandes dimensões. Nessa época eu nunca tinha ouvido ou visto uma literatura e informação sobre isso. O professor comentou sobre esse tipo diferente de paratransporte. Eu vivenciei por algumas vezes uma espécie de paratecnologia que me faz coincidir quando estou deitado na cama e em seguida me impulsiona a grande velocidade, como se eu estivesse dentro de um tubo aspirativo ou tipo elevador que me leva a algum lugar. Não, isso aí que você está é dentro daquilo que eu falo. O processo da corrente extrafísica de energia. Sempre fico em projeção cega, e numa dessas vezes foi realizado para a cirurgia e tudo decorreu tranquilamente. Sim, aí já mudou, isso aí já é outra coisa. Qual a razão de eu não conseguir enxergar extrafisicamente nesse episódio? Como aprofundar a origem e os protagonistas desse episódio? O problema todo é fazer projeção e identificar, localizar os locais, vamos dizer, dessas correntes de energia, para estabelecer diferença entre isso e algum processo de nave ou extraterrestre ou qualquer coisa.
Uma coisa boa é o seguinte, numa época de um grande clamor público, tipo carnaval, por exemplo, uma coisa assim, às vezes, certa determinada cidade, principalmente as grandes metrópoles, elas têm essas correntes de energia. O problema é a pessoa se preparar, sair disso e ir em determinados lugares mais pesados dessa metrópole, dessa mega cidade, da megalópole. Porque às vezes a pessoa vai chegar lá, quando viu, ela é espirrada para fora do centro urbano. Essas coisas são impressionantes. E outra coisa, ela vai assim, ela não vai bonitinha, não. Ela vai do jeito que é. Tem uma energia que pega e joga a pessoa. Isso é impressionante. Então, no caso dele, seria bom ele ver, né? É como se tivesse uma trilha energética extrafísica diferente das trilhas humanas. Paulo, só voltando à questão da teoria da coerência, qual dica que você dá para ampliar a lucidez sobre a autocoerência? O que a gente podia... Hoje nós temos uma série de recursos, mas o que você pode destacar? A autocoerência, a primeira coisa é a pessoa fazer mais, vamos dizer, a pensionização. Então, o ideal seria às 5 horas, a técnica. A pessoa pensar. Agora você vai me perguntar, vai pensar o que lá em 5 horas? O que ela vai refletir? Justamente na falta de coerência. Então, por exemplo, ela senta e vê, nós estamos começando o mês de julho, o primeiro semestre todo já passou. Então ela vai pensar com ela, por que eu fui incoerente nesses 6 meses desse ano? O mais recente é melhor, que é o máximo que ela tem. O máximo de inteligência que ela conseguiu é nesse último agora. Não adianta reclamar do passado. O problema então é ver esses últimos 6 meses, por exemplo, agora. Fazer o inventário daquilo, fazer o levantamento. Agora, com muita autocrítica. Manter a consciência autocrítica o tempo todo, senão não vai. Aldo, em que a autopensionização analógica pode ajudar nisso? A analógica pode, porque ela pode começar a pensar, porque se ela tiver um pensamento muito unitário, ou monovisual, ou factual, ou específico, pequenininho, ali de uma coisa só, ela não vai fazer uma coerência grande, ela vai fazer uma coerência restrita. Na hora então que ela pega o resto, ela tem que ver naquele foco que ela está pesquisando, aquilo tem tentáculo, tem radiação com o quê? Qual a situação muda. Então, isso que eu ia perguntar, quer dizer, a gente tem que, na busca desse levantamento, fazer a confrontação de várias manifestações nossas, código pessoal de cosmoética também, quer dizer, que a gente observa, verifica a partir disso, né, dessas confrontações, o cotejo. Na hora que eu trago esses temas, assim, aparentemente banais, mas que a hora que eu começo a expor, o negócio não fica banal, você tem que reconhecer que eu sou uma pessoa complicada, eu sou difícil. Eu sou difícil. Agora, o que se passa? Todos vocês são difíceis. Só que tem que, no meu caso, a minha dificuldade me ajuda. A maioria das dificuldades de vocês pioram vocês. Então, o que eu quero é apenas trocar. Eu quero que vocês mudem a sua dificuldade para fazer uma dificuldade útil. E não ficar com as dificuldades que não são apenas inúteis, não. Que são derrubadoras, regressivas, patológicas, negativas, que é a automimese. Está entendendo? Inclusive, aquela técnica de observação que você falou diária, dos minutos, dos detalhes, ela sem autodiscernimento, ela é o toque. É. Se ela tem o discernimento, não, ela vira... que é que eu já falei do toque? O toque, o cara lá, o monk, tem um monte de razão numa série de coisas. O problema dele, coitado, é que ele não faz a ligação das coisas. Ele não tem a cosmovisão. Ele vê só a coisa. Mas aquela base dele, ela é útil, ela é boa. Outra coisa, os filmes lá, o seriado, ele tem uma coisa que eles mostram. O cara resolve, ele soluciona os crimes. Seja como for. Não interessa. Como for, ele sabe fazer pelo menos essa aplicação. Agora, o que eu quero não é isso. Eu desejaria que o monk fizesse isso para tudo. Primeiro,
resolver um problema grave, que é ele. As bobagens dele. Ele não faz isso. Quer dizer, o Monk é o clássico da ciência convencional da eletronáutica. Eles mexem com tudo, mas não mexem com a pessoa. O Monk é clássico. Mas também falta... O cara perguntou para mim assim, quem é que você acha que é igual ao Monk? Eu falei assim, nossa, tem bilhões. Mas falta são bilhões, são legiões. O pensamento Devido ao processo. Se falar ladrão, não fica um. Mas falta o pensamento analógico também, né? Porque não junta uma situação com outra. Essa técnica que você falou Agora, hoje... veja, Malu, o processo da coerência vem depois de tudo isso. É depois. Então, nós estamos analisando... acontece depois disso. Agora, por exemplo, na questão aí, na hora que ele vai falar lá com o psicólogo, o Monk, o psicólogo poderia expor essa coisa toda para ele. Mas é que, na prática, isso não funciona. Porque ele tem receios infundados de pensar do jeito que o psicólogo pensa. Vocês estão entendendo? Esse medo dele é mais do que a síndrome do pânico. Por isso ele não enfrenta. Por isso ele larga, ele deixa. Agora, por exemplo, a primeira coisa que precisa ter é a falta de coerência básica. Isso é que eles vivem pedindo para ele, não adianta. A loirinha lá que trabalha com o Monk, toda hora, não, mas isso aí não tem valor. A outra, a Charona, era pior, porque aquela falava na cara dele, só faltava dar uns tapas. Mas não adiantava nada. O cara fora de hora, fora do contexto, e ele preocupado com as coisas ali. Não, está fora. Não, isso aqui não está certo de chegar aqui. Quer dizer, um negócio seríssimo, ele esqueceu todo o objetivo que ele estava fazendo. Vai para o secundário. Isso aí é que é o uma técnica do detalhismo, mas a pessoa se perde nela. A consciência terapia, ela passa essa técnica. Ela dá essa técnica da observação das ações, toda encadeada o dia inteiro. Lembra que você deu aquela sugestão em dezembro do ano passado para os professores de ECP1 fazerem consciência terapia? Não, eu acho que todo mundo essa orientação. Todo mundo. E toda a equipe do ECP1 eles estão vendo a vantagem agora, né? Mais ou menos. Calma. Muita calma nessa hora. Então ainda não assentou com ele. Nós fizemos, Valdo, a equipe organizadora do curso, nós somos 5. Sim. Na verdade somos 7, mas 5 mais ativos. Os 5 foram fazer com foco do ECP1, da organização, a equipe do ECP1 foi. Então, primeiro a gente foi fazer as técnicas, para depois passar o exemplo para a turma e dizer que ajuda no toque, na síndrome. Esse processo vai ter aquilo que nós estávamos falando. Como é que chama? Aquilo que vem a mais? Vai ter um valor agregado que vocês ainda não viram. Já agregou valor. Não, tem um maior. Esse geralmente é o último que todo mundo vê. É o chamado o valor agregado final. São professores de docência, não são? Eles vão ajudar os consciência terapeutas. Vocês ainda não pensaram nisso. Exatamente isso, que com a troca que nós tivemos, assim, em alto nível, das técnicas há um somatório de permuta violento na história. Dois lados, todo mundo começou, foi comentado claramente, abertamente esse ganho. Alguns dos consciência terapeuta com o tempo divide da aula. Mas aí não quebra aquela norma que você colocou que não era o ideal, consciência terapêutica. A hora que a pessoa sai de um lugar, vai para outro, ela vai ver o que é que ela vai fazer. Entendi. Eu não estou falando para fazer os dois, não. Não é pôr um pé num barco e outro no outro barco, não é isso. Mas isso, sem dúvida, Valdo, o que eles observaram na gente, como são quase todos agora, pensa bem, se vocês, a consciência terapia, as ICs permanecerem firmes nisso, como vai ser daqui 15 anos? Fora de série, eles notaram que nós, como professores de ECP1, a nossa facilidade de associação, de pensamento analógico, é muito bom, porque a gente associa o fato imediato. Então, o problema é o seguinte, os consciência terapeutas vão chupar os trafores de vocês. Vocês, docentes, vão chupar os trafores dos consciência terapeutas. Isso é que é o ideal
para fazer essa distribuição. E um dos trafores é justamente essa técnica, porque a gente está às vezes narrando uma coisa qualquer e pergunta, não, mas por que foi assim? Mas daqui você passou para o quê? Um tipo de pensionização que geralmente a gente não usa, que é essa técnica que você comentou hoje, dessa observação. Você ia para casa, você deixou a porta destrancada. Não é isso, eu já mostrei aqui, o grosso disso eu já mostrei no turno mental somático. O turno mental somático é baseado nisso. Agora, aqui eu estou dando são os detalhes. Como é que é? Agora, o ideal é a pessoa começar a fazer isso, como eu estava explicando. A pessoa está sentada. Antes de fazer, ela começa a ver tudo que ela vai fazer antes. Isso é impressionante, gente. Agora, uma coisa que vai ser inevitável. Aí como é que é? O que é que ela ganha? O valor agregado que ela vai ter. Vai ter um monte de valor agregado mesmo. Aqui. O primeiro valor agregado é ela desagregar o desvalor. Aquilo que não tem valor, que ela vai jogar fora. Que ela vai ver, gente, que bobagem é essa que eu faço? Quer dizer, eu podia ir reto aqui? Não. Eu fui a Buenos Aires via Paris. Entende? Então, todo esse processo do circumpensene, ela vai eliminar. O circumpensene, ela elimina. Então, só isso é um ganho extraordinário. Você está entendendo? Só de pensar numa situação dessa. Agora, ó, seja quem for, aonde quer que seja o local e a data, a hora, a condição, o contexto holopensene, sempre eu garanto, se a pessoa nunca fez isso, vai ter coisa para ela retificar. Se ela tiver autocrítica, cosmoética de alto nível, ela vai me dar razão. Sempre ela vai achar alguma coisa. Porque nós, às vezes, criamos hábitos que são errados, que eles são perniciosos, porque eles começaram errado. A gente não deu valor para aquilo. E você continua repetindo a mesma situação. Como você nunca considerou aquilo, que é uma coisa considerada insignificante ou desprezível, ou pelo menos você menospreza. Não é só despreza, mas menospreza. Então, você já... Não, isso aí não. Então, a hora que ela começa a ver isso, aí ela começa a desconfiar de si mesma, né? Cotô. Como é que é a situação? O que é isso? Como é que eu estou esse tempo todo aí, ó? Você está entendendo? Começa a ver aquilo ali, não é fácil. Eu acho que o processo todo aí, quem devia estudar isso mais, é mesmo a consciência. É o processo da conscienciometria. É a base de tudo. Professor Kinbei, seguindo aí essa linha da teoria da coerência e da convergência, essa teoria ela pode ter alguma relação com o fluxo da interassistencialidade, onde você começa a observar uma série de convergências, de interrelações, não, olha, o que você quer talvez seja o seguinte, para eu falar aí definitivo para você. A teoria da coerência, ela coloca o observador ou pesquisador próximo de entender isso que nós chamamos de sincronicidade. Sem essa teoria, a sincronicidade vai ficar sempre distante da compreensão do pesquisador. Ela precisa dessa coerência para entender a sincronicidade. Sincronicidade nada mais é do que a coerência factual e parafactual, de grande monta, quer dizer, de grande expressão. Tá. Então, com isso, a gente responde o que você falou aí de uma maneira muito mais cosmovisiológica. Quando a pessoa começa a observar essa coerência, essas convergências de fatos para fatos, ela vai começar a entender tudo sobre o processo da sincronicidade. Que tudo é sincrônico. E é como se a pessoa entrasse naquele fluxo que tudo converge para determinado fim interassistencial. Seria mais ou menos isso? E outra coisa, ela vai começar a dar valor para as coisas positivas, vai evitar tudo que é negativo, ela vai eliminar os acidentes de percurso. E como eu falei aqui, ó, antes aí que eu estava falando,
o processo de rebarba, ela não vai ter tanta rebarba mais de nada que ela faz. Porque com o passar do tempo, ao passo que ela vai fazendo as coisas, ela vai também limpando. Ela já passa sujando e limpando. Entende? Desorganizando e organizando. Aonde ela passa. Ela não deixa rabo. Então, isso é o máximo. A minha mulher vira para mim e fala assim, nós estamos lá estudando os negócios da casa, uma coisa qualquer. Mas não, mas no seu caso, você, tudo seu é limpo. Acabou, não preciso falar mais nada. Quer dizer, porque as minhas coisas, aonde eu estou, está organizada, as coisas estão no lugar, não tem mudança, não tem nada. Se tem um pentelinho, eu sei. Está entendendo? Agora, é feito de uma tal maneira que é um negócio. Por exemplo, o banheiro, né, que foi que eu mostrei lá que o César queria ver. O meu banheiro, presta atenção, ele tem uma espécie de mármore liso que é espelhado em todas as paredes laterais e o piso branco. Então você chega, qualquer coisa que tenha diferente aparece. Não tem jeito. Isso é para reduzir as ações desses que eu falo aqui, os procedimentos diários. Porque na minha idade eu sou um cara que vou mais ao banheiro que a média de vocês. Cada minha idade. Isso faz parte do serviço. E outra coisa, eu sou um cara que gosta de higiene, eu gosto de tudo limpo. Então, cuidado comigo. Você está entendendo? Eu olho tudo. Agora, o banheiro, eu já fiz de propósito com isso. Na ocasião, esses mármores são caríssimos, o rapaz lá tinha só um resto. E ele queria vender tudo. Eu falei assim, ó, compra tudo e vamos fazer o banheiro. Foi assim que foi feito o banheiro. Agora, é como se você estivesse em cima de um espelho que não chega a ser espelho. Mas o chão todo e as paredes todas são daquilo. E é placas enormes e tal. É o máximo para ver. Agora, sempre foi meu sonho dourar de consumo, o banheiro desse jeito. Para mim, a melhor construção que tem aqui é superior ao tertuliário. Foi o Everton que fez, igual aqui. Você entendeu, né? Tudo para ficar mais fácil o desdobramento, aquilo que a gente chama a consecução. A consecução, no caso que eu quero chamar, é o procedimento consecutivo. Aquele que vai um depois do outro. É a reação em cadeia, a rede, a corrente de fatos que você determina. Entende? Isso aí é que é o caminho certo. Agora, outra coisa séria, só para te dar uma dica. E é bom até o nós saber disso também. Para as pessoas que querem chegar nesse procedimento mais correto, uma das coisas que essa pessoa tem que fazer, se ela não faz, é ter isolamento. De vez em quando ela tem que ter um isolamento, por isso que eu falei o caso da reflexão de 5 horas. Tem que ter um isolamento, para ela poder pensar sem influência de ninguém. Senão ela vai querer fazer média com alguém da família, alguém da casa, um processo doméstico. Tem que ser totalmente ela, pensando naquilo que ela faz. Desse modo, isolada, ela vai ajudar mais os outros do que se estivesse junto com eles. Na questão de definição, a questão de entendimento, de identificação do que precisa ser feito, para haver renovação, entendeu? Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 113 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 54 votos presenciais, 17 votos online. Hoje temos 5 recados. Tatiana convida os professores de Conscienciologia, Júlio, Pai, Biografias, Carla, Igor, SP3, Uberaba, Maria Governança, Unicim, Maria Elisa, Congresso de Serenologia. E antes, Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar aquelas pessoas interessadas em ajudar aqui na Enciclopédia da Conscienciologia a se tornarem amigos da Enciclopédia. Tá?
O Amigo da Enciclopédia é hoje, aqui dentro da comunidade cosmoética e conscienciológica internacional, o principal projeto de incentivo, manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia, que envolve as despesas aqui do tertuliário, do holociclo e da holoteca. Todos os amigos da Enciclopédia vão concorrer no dia 1º de agosto a um laptop, que eu vou ler a configuração para vocês, um laptop da marca Asus, com tela de LED, 1.6 GHz de processador, memória RAM de 2 GB, 160 GB de HD, vem com Windows 7, com tela widescreen, bateria de 4.5 horas e com webcam. Então esse laptop vai ser sorteado entre todos os amigos da Enciclopédia. E também 10 cursos avançados de campo com EPICONs de várias ICs, por exemplo, o curso Práticas do Parapsiquismo Avançado, um curso de 10 dias doado pelo IIPC, vai ser sorteado aqui no dia 1º, o curso Balanço Existencial, 40 manobras energéticas, 2 vagas para o curso Lexicologia, ECP1, ECP2, acoplamentário e o Teoria e Prática da Inversão Existencial, além de um curso doado também pela pré-IC de Pesquisologia. Então a inscrição é R$ 720, a pessoa pode pagar em até 12 vezes nos cartões Visa, Amex e Mastercard, e em breve, agora no mês de julho ainda, nós vamos estar lançando um novo site com mais facilitações do ponto de vista da inscrição e da renovação. Até o dia 1º de agosto, a gente então sugere às pessoas a fazer as suas inscrições aqui na recepção do CAEC, ou fazer contato com a gente por e-mail, onde a pessoa pode mandar os cheques cruzados, nominal ao CAEC, para o endereço do CAEC. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. A Reaprendência, ela está com um projeto de gravação, de filmagem dos temas do glossário da Conscienciologia. Esse projeto, ele visa atender a demanda de pessoas novas que estão entrando em contato com a Conscienciologia pela internet, ou os novos teletertulianos que estão conhecendo a Conscienciologia e têm dúvidas quanto aos temas técnicos ou os neologismos da Conscienciologia. Então, a Reaprendência, em parceria com a Comunicons, vai estar fazendo a filmagem, né, desses termos. A princípio serão 80 termos ou neologismos que nós vamos iniciar. E para isso a gente precisa de professores que tenham a intenção de ajudar nessas filmagens. Então o professor ele vai ter 1 minuto para definir um neologismo ou um tema do glossário da Conscienciologia e dar um exemplo. É um trabalho bem interessante porque ele vai estar disponibilizado na internet para acesso e também qualquer professor de Conscienciologia de qualquer IC pode participar. Não demanda tanto tempo e vai ajudar muito na condição da divulgação da Conscienciologia para as pessoas que estão chegando de primeira vez. Então, quem tiver qualquer dúvida ou quiser ajudar, quiser filmar, participar desse projeto, pode entrar em contato comigo, Tatiana, ou com qualquer voluntário da Reaprendência. Ou quem quiser mandar um e-mail, pode mandar para contato@reaprendência.org. Então, fica aqui o convite para todos os professores. Gente, só lembrando, essa filmagem vai ser feita na sexta-feira que vem agora e no sábado pela manhã. Tá certo? Como não há demanda de um estudo mais específico, não vai ser um curso online nem nada assim, a gente está divulgando agora e quem tiver interesse só conversa comigo para ver qual é o tema que vai ser apresentado ali naquele momento, vai ser filmado. Tá certo? Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite aqui é em nome da Reaprendência para o Programa de Aceleração da Erudição, o PAI, nessa turma de biografias. Então, a turma começa agora no dia 25 de julho e houve uma pequena alteração aí foi incluída uma aula inaugural no dia 25 de julho. Então, a aula do Confúcio vai ser no dia 1º de agosto. Essa primeira obra de biografia é o Autêntico Confúcio. É a primeira das obras que vai ser estudada, né, nesse ciclo, e as outras aqui são, por exemplo, o Pitágoras, Leonardo da Vinci, Emanuel Swedenborg, Olympe de Gouges, que é uma pessoa até pouco conhecida, mas teve um papel relevante
importante aí na Revolução Francesa, o Gandhi, o Charles Darwin, o Sérgio Vieira de Mello, aquele brasileiro que trabalhou na ONU e morreu no Iraque, a Hannah Arendt, que tem sido bastante discutida aí durante as tertúlias, né? E o Juscelino Kubitschek, o JK. Então, essa primeira obra aqui, ela, no dia 1º de julho, ela já vai ser debatida. Então, as pessoas devem adquirir a sua obra antes e já ler essa obra com antecedência, tá? No site da Reaprendência, tem uma entrevista com o Hernani, que é o propositor do PAI, e ele aborda, dá uma boa visão sobre os motivos pelos quais foi criado o PAI, para ajudar principalmente os professores a conseguir fazer um esclarecimento mais assertivo, mais profundo, quando debate algumas das questões, alguns dos temas que são abordados pela Conscienciologia. Ok? Então, para ter um conhecimento de causa, além simplesmente das leituras dos tratados ou das obras da Conscienciologia, para ter uma abordagem mais ampla. Fica então o convite para o dia 25 de julho, começa essa nova turma. As maiores informações, contato@reaprendência.org ou no telefone da recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos, intermissivistas e suas famílias. Nós gostaríamos de convidar vocês a participar do terceiro curso do ECP3, que é um curso de imersão. Esse é o 6º ECP3. É um curso sem pré-requisitos, que acontece num final de semana, conta com 2 campos bioenergéticos e com debates abertos. Esse ano, o curso vai acontecer em Uberaba, Minas Gerais, de 3 a 5 de setembro, sob a coordenação do EFICOM, Mário Oliveira. Então, a gente convida todos aqueles que estão nos ouvindo, que estiverem interessados em participar desse grande curso lá em Uberaba, o ECP3, que mandem e-mail para scp3@iipc.org.br. Essas pessoas também que nos ouvem no site das tertúlias, no canto à direita, na parte de nossas instituições, podem ali clicar no IIPC e procurar o centro educacional mais próximo à sua localidade para efetuar suas inscrições e obterem maiores informações. Ok? Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. A governança chegou a uma nova etapa. Nós tivemos duas reuniões com consultores externos e 9 reuniões internas, com grupos de trabalhos. E, enfim, o resultado está aqui. Nós queremos agradecer a participação das pessoas da CCCI que participaram com profissionalismo, com seriedade, indo até o fim. Então, foi muito bom. O trabalho do GT Governança está compilado, está totalmente disponibilizado na internet. A gente estará imprimindo e preparando esses documentos para ficarem disponíveis na holoteca para pesquisa das pessoas interessadas. O trabalho do GT, do Grupo de Trabalho Gestão, também de alto nível profissional, não deixa a desejar, associe aos trabalhos que são feitos aí, e o trabalho de governança, já com enfoque do paradigma consciencial dentro do nosso escopo de conscienciocentrologia. Então, aos integrantes desses trabalhos, nós realmente ficamos satisfeitos com o nível do trabalho feito. Parabenizamos a todos os profissionais que contribuíram até esse momento e vão continuar contribuindo. Agora, hoje, a etapa é de consolidação disso e encaminhamentos. Então, as reuniões teóricas, em tese, o trabalho teórico já foi totalmente passado e consensado. O que vamos fazer agora, a partir de então? Vamos estar elencando as propostas dos 3 grupos de trabalho, elegendo as prioridades e chancelando no próximo Conselho de ICs. A partir de agora, estaremos implementando na prática tudo isso. Para essa parte, convidamos os demais voluntários. Vamos fazer parte. Esse é um momento histórico na CCCI. Vocês estão vendo, são 11 meses e deve levar mais outro tanto na implementação entre os ajustes até ter o modelo mais adequado ao nosso fazer político conscienciológico.
Então, muito obrigada e contamos com vocês às 15 horas no discernimento, hoje à tarde. Obrigada. Boa tarde. Em nome da Associação Aracê, comunicamos que estaremos realizando o primeiro Congresso Internacional de Serenologia no Campus Aracê em junho de 2011. Portanto, estamos aqui convidando a todos os pesquisadores interessados no assunto a enviarem os seus trabalhos com data prevista até o final de agosto de 2010 para análise e seleção para apresentação nesse congresso. Então, fica a todos esse convite para o primeiro Congresso de Serenologia e quem tiver interesse, envie seu e-mail para csi@arac.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Avanço da Razão, especialidade Autodiscernimentologia. Obrigado e boa tarde a todos.